Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 36 minutos. Hoje é segunda-feira, dia 17 de janeiro, a temperatura neste momento em Porto Alegre, 32 graus. O Rio Grande do Sul vive uma onda de calor extremo, nós estamos desde a semana passada alertando para este calor. Olha, teve morador que fritou ovo no asfalto, olha aí, olha a imagem, o calor foi tanto, percebam, isso não é em cima do fogão, não, gente. É em cima ali da pedra do paralelepípedo de tanto calor que nós tivemos ontem e também estamos com esse calor hoje aqui no estado. Aí tem gente que pergunta, mas qual que é a diferença? A Estael vai explicar. Por que na semana passada a gente não sentia essa sensação tão ruim por causa da umidade do ar? A umidade nesse momento aqui em Porto Alegre é de 64%. Lembram que na semana passada a gente tinha calor, mas não tinha umidade. E juntando a umidade, esta sensação, o suor, essa sensação de pesado, esse calor que abraça, envolve a gente, tem a ver com essa umidade. Então nós vamos conversar daqui a pouco com a Estael Cias e vamos mostrar, inclusive, também outras imagens. Em alguns pontos do estado, tivemos temporais, né? Temporais e muito fortes. Inclusive, há muita gente ainda prejudicada com o fornecimento de energia elétrica. Olha só, gente, esse ovo, 11h38 da manhã desta segunda-feira, estamos mostrando um ovo que foi feito ali numa frigideira, não foi nem direto, né, no asfalto, no paralelepípedo, mas foi na frigideira. Ele fritou, né, cozinhou. Mas daqui a pouco a gente vai trazer outros detalhes. O nosso primeiro destaque vem direto da redação, é com ele. Oi, Glauco, qual é o teu destaque hoje, Glauco? Bom dia, André. Bom dia a todos. Uma imagem impressionante que vem da região central do estado. Santa Maria, um capotamento, uma perseguição policial a 3 homens que estavam dentro deste carro aí, inclusive um com foragido da prisão, tá? Tinha mandado uma ficha extensa. Um passado, olha, que a gente vai contar daqui a pouco. E esse acidente incrível que aconteceu na região central do estado, nós vamos mostrar os detalhes daqui a pouco. Tem menor de idade envolvido também, onde tudo aconteceu, por que isso aconteceu. Olha só, a imagem é impressionante, né, Perseguição André? que aconteceu sábado de manhã, Santa Maria, região central do estado. 2 homens e um menor de idade. O menor que foi apreendido, né, Glauco? É um acúmulo de coisas que tem que ser melhor esclarecidas. Nossa, aí, tá? Olha só, a perseguição que aconteceu. Eles vinham de um município em direção a Santa Maria quando a polícia foi avisada que era um carro suspeito, inclusive um carro que era clonado, pelo que se sabe. E dentro do carro ainda uma série, né, inclusive armas e tudo mais. A gente vai explicar em seguida. Para quem está chegando agora, 11h39, perseguição em Santa Maria. E o Glauco está mostrando para a gente, explicando. Ali o carro tentando escapar da polícia e a viatura da Polícia Rodoviária Federal consegue se aproximar. Eles perderam o controle, era chão batido, muito seco. O carro não segurou na curva, foi para cima da cerca e depois invadiu ali um potreiro, né? Voou o carro, deu pra ver. Voou. Ele voou pra dentro de uma propriedade. Olha ali, ó. Em seguida, e quase que, olha, podia ter sido ainda mais grave. Mas daqui a pouco a gente traz outros detalhes desta perseguição. Sábado de manhã em Santa Maria, 11h40. Outro destaque chega com Guilherme Roquette. 30 bairros de Porto Alegre estão com infestação do mosquito Aedes aegypti. O Guilherme vai explicar pra gente, que é um perigo muito grande, não é mesmo, Gui? Bom dia. Exatamente, André, é um risco grande porque o que pode acontecer caso a gente tenha, por exemplo, a confirmação de um caso de dengue, de infecção por dengue? Esses mosquitos que estão circulando picam a pessoa infectada e aí a doença acaba se espalhando. Por isso é muito importante que quem está em casa revire as suas áreas de serviço e acabe com qualquer local que possa ser foco, uma tampinha de garrafa com água. Pode, inclusive, provocar mosquito. E eu estou aqui em uma das regiões que está com índice crítico de infestação pelo Aedes aegypti. Rodrigo, mostra aqui pra gente, ó. Divisa do bairro Azenha com o bairro Menino Deus, Avenida Érico Veríssimo, a gente está vendo aqui atrás. E essa é uma das regiões da capital que tem infestação considerada crítica para o mosquito Aedes aegypti. E a gente vai explicar hoje aqui no SBT Rio Grande. Até já, obrigado, Gui. 11h41 e na Serra Gaúcha, 2 pessoas foram presas suspeitas de matar pai e filho. O destaque é com ele, Guilherme Fadanelli. Bom dia, Gui.
Oi, bom dia, André. Pois é, nós estamos aqui na frente do estádio Alfredo Jaconi, onde ocorreu esse crime lá em dezembro, quando a torcida do Juventude comemorava a permanência na Série A. Pois uma operação da Polícia Civil chegou a 2 suspeitos de cometerem esses 2 assassinatos e mais uma pessoa que ficou ferida na troca de tiros. Daqui a pouquinho eu volto com todos os detalhes sobre essa história. Obrigado, Guilherme Fadanelli, 11h41, SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço já está no ar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quer voltar a sorrir? Então preste atenção nessa dica especial da doutora Camila, da Sorri Fácil. Hoje eu quero que você me responda. Você quer voltar a sorrir? Então aponte a câmera do seu celular para o QR Code aqui embaixo. Eu sou a doutora Camila Guever Gonçalves e vim aqui para te contar que os implantes dentários são a solução para você. Você sente desconforto com a sua prótese móvel? Perdeu 1 ou mais dentes e sente vergonha de sorrir? A sua qualidade de vida é a sua maior prioridade. Por isso, não perca essa oportunidade para realizar o seu implante. Durante esta semana, a Sorri Fácil está com um atendimento especial e quer te receber. Até sábado, dia 22, você terá a chance de voltar a ter confiança para sorrir e se alimentar sem medo. Agende agora a sua avaliação pelo QR Code ou ligue 0800 631 30 ou ainda busque por Sorri Fácil nas redes sociais. Sorri Fácil. Sorrir é uma conquista. Muito bem, um abraço aos amigos da Sorri Fácil. E olha só, daqui a pouco, vejam esta cena. Sabe por que estas mulheres estão brigando? Tem áudio? Tem áudio? Coloca o áudio aí pra gente. Olha aí. Gritaria, empurrão. Mas o que é isso, gente? Puxão de cabelo, soco, tapa. E qual é o motivo, hein? Qual é o motivo? Bom, em instantes a gente conta. Agora, teve essa briga aí, que a gente vai trazer os detalhes em seguida. Esses dias, né, Glauco? Semana passada mostramos uma briga que teve. Foi numa partida de futebol. Foi Bagé, não foi, Glauco? Isso mesmo, Complexo Militão, né? Foi em Bagé. E aí teve uma outra briga também que aconteceu ali na divisa Rio Grande do Sul, Santa Catarina, na Praia do Rosa. Tá? Então, essa é a terceira que a gente tem conhecimento. Agora, de novo, envolvendo aí diversas mulheres brigando, puxando, dando tapa, puxando cabelo. Em seguida, a gente vai trazer os detalhes. Foi na região noroeste aqui do estado, né? Noroeste aqui do estado. Isso mesmo. Daqui a pouco as informações. E atenção, olha só, coloca a sirene aí, gente. Olha o flagrante. Velozes e Furiosos, versão Santa Maria, região central do estado. Uma perseguição no sábado pela manhã. Cruzou a cidade e foi ali mato adentro. Literalmente, hein, Glauco? Se foi ao mato, né? Mas, fazer o quê, né? São criminosos perseguidos pela polícia e só podia dar no que deu, né? Contando melhor essa história, isso aconteceu na entrada de Santa Maria, perto da BR-287. Esse trio aí de criminosos, ele vinha num carro HB20 no sentido São Pedro do Sul, Santa Maria. Quando a polícia rodoviária fez a abordagem, já tinha informações através do serviço de inteligência de que eram criminosos, só que eles não obedeceram a ordem de parada e aí começou a perseguição que terminou com este acidente aí que aconteceu dentro do bairro Tancredo Neves, que é logo ali na entrada de Santa Maria. Quando os criminosos saíram do asfalto, foram para essa estrada de chão, não conseguiram manter o controle do carro e ele simplesmente voou para dentro de uma propriedade. No carro estava um motorista de 18 anos sem habilitação, André. Tá? E por que já não faz habilitação, hein, Glauco? Por quê? Por quê? Porque já deve ter uma passagem. Já está na vida criminosa, Pois exatamente. Pois é. Ao lado dele tinha um passageiro de 23, foragido do sistema prisional, e havia ainda um outro ocupante de 17 anos, ou seja, menor de idade. Todos com diversos antecedentes, como roubo, furto, tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Foi encontrado um revólver, calibre 38, municiado, pronto para uso. E os policiais aí, para terminar com chave de ouro essa história, descobriram que o carro tinha placas clonadas. Eram de um outro veículo que havia sido roubado em Santa Maria, no bairro Passo da Areia, no dia 11 de janeiro, André.
é um pacote de coisa errada aí, né? Olha só, para quem está chegando agora, com a gente, 11 horas 46 minutos, o SBT Rio Grande mostrando uma perseguição agora recente no sábado pela manhã, isto em Santa Maria, região central do estado. Perseguição policial. Polícia recebeu a informação, deu ordem de parada, mas aí não parou. Por que será? E aí a perseguição que aconteceu, portanto, foi um trecho, me parece que foi um trecho até longo, né? Porque foi parte em estrada, em asfalto, e depois os criminosos foram para o bairro. E aí, com o tempo seco, não conseguiram, não se deram bem na curva. E era um cara de 18 anos que estava na direção, talvez nem com muita experiência, derrapou. Agora, percebam a poeira e o perigo que foi um acidente, que se o carro tivesse capotado ali, teria virado várias vezes. Se não fosse ali para o campo, né? Invadiu a cerca e foi para o campo. Se não fosse isso, teria virado muitas vezes. E certamente com airbags acionados, enfim, pelo impacto, né? Agora, tem que comemorar, se é possível isso, André, que isso não aconteceu na BR-287, que a gente chama de Faixa de São Pedro. É uma das rodovias mais movimentadas da região centro do estado, que fica justamente entre São Pedro do Sul e Santa Maria, onde começou essa perseguição aí. Só que eles saíram do perímetro que era asfaltado, da BR, e foram para essa estrada vicinal aí, repito, no bairro Tancredo Neves, muito populoso, mas nesse local aí perderam o controle e acabaram invadindo essa propriedade, André. Agora, várias coisas chamam a atenção. E enaltecer o trabalho da Polícia Rodoviária, porque a polícia cuida da estrada. Em tese, era da estrada. Foi para chão batido, cai fora, né? Não, eles vão em cima e vão junto. Agora, uma dica, hein, Glauco, que a gente pode dar para as pessoas. Viram esse senhor ali, a gente até compreende que ele não entendeu nada. Daqui a pouco viu um barulho, um estouro, né? E essa poeira toda, ele se assustou, saiu de casa correndo para ver o que era. Lá vem ele, ó, bem à direita na tela. E isto é é uma dica que a gente dá para as pessoas. Quando tem alguma operação policial, mantenham a distância. Porque estes dois rapazes, mais este adolescente que estavam no carro, eles estavam armados. E, inclusive, a arma prontinha para ser usada. Então, tu imagina se dá um tiroteio ali, porque os policiais já estão também preparados, né, para se aproximar do veículo. O que eu acho, a gente não tem a sequência da imagem, mas não tem como... Eu acho que o carro virou. O carro deve ter virado. Não tem como ficar de pé, né? Não tem, é difícil. Não tem. Ele deve ter virado, sim, de cabeça para baixo ou deu mais uma volta completa, mas foi, olha, que batida. Se fosse eu, tinha me machucado todo, hein, Glauco? E carro com placas clonadas, lembrando... O carro tinha sido roubado em outra cidade. O carro tinha sido roubado, não, em Santa Maria, no bairro Passo da Areia, só que no dia 11 no bairro de Passo da Areia, certo. Isso. Entendi. Bairro Passo da Areia, que não era esse bairro aí. Não. Apesar de todo o areião, não era Passo da Areia. Mas olha só, para quem está chegando agora, não acompanhou, estamos mostrando perseguição que aconteceu no final de semana, sábado de manhã. Eles vinham de São Pedro do Sul, é isso, Glauco? São Pedro do Sul em direção a Santa Maria, justamente quando se depararam com a Polícia Rodoviária, que já tinha informações. É bom se frisar isso aí também, o serviço de inteligência faz toda a diferença. Eles já tinham informação de que esses criminosos estariam vindo para Santa Maria. Pois é, e aí começa a perseguição. São Pedro do Sul, tu que conhece tudo ali na região, Glauco, São Pedro do Sul fica a qual distância para a gente ter 45 quilômetros de Santa Maria. 45 quilômetros. E qual que era o objetivo deles, hein, Glauco? Qual era o objetivo, hein? Muito provavelmente continuar executando esse tipo de crime que eles já tinham no histórico, né? Com o carro com placas clonadas para dificultar a identificação exatamente, cruzamento de dados, tá? Lembrando que entre os antecedentes estão roubo, furto, tráfico de drogas e porte de arma de fogo. Ou seja, roubo e furto certamente iriam fazer com esse carro aí, André. Olha, se o carro virou, não sei, mas aqui olhando o pessoal lá do jornalismo da serranossa.com.br, o carro ele ficou em pé. Talvez caiu, virou, mas ficou em pé. Os airbags todos estourados, né? Porque não tem como não ter virado, e ele cai naquele barranco. Mas não tiveram ferimentos graves. Pelo menos os 3 foram encaminhados, 2 presos e 1 encaminhado para apreensão. 1 estava foragido da justiça, né? Isso. 1 deles era foragido e, pelo que se sabe, uma extensa ficha criminal. Muito bem. Agora, o que eles iam aprontar? Isso era de manhã, né? Sábado de manhã.
para onde será que estavam indo, hein, Glauco? Estavam passeando, André. Passeando, aproveitar o sábado. Muito bem, seguimos adiante. Até daqui a pouco, Glauco. Atenção, olha só a informação que chega de Caxias agora. Em Caxias, na Serra, 2 pessoas foram presas suspeitas de matar pai e filho. Nós mostramos esse caso aqui, inclusive, com um colega, Guilherme Fadanelli. Foi no final do ano passado, bem no finalzinho, né, no jogo que teve do Juventude. E por isso nós vamos até a Serra conversar com ele, o Fadanelli, que vai trazer informações. Lembramos que era pai e filho, me parece que era só o filho que teria ou teve algum envolvimento ou alguma passagem, algo assim. E, por exemplo, o pai não tinha absolutamente nada, né? Ficha limpa. E aí eles foram mortos durante a comemoração do Juventude. Mas o Fadanelli vai explicar em detalhes pra gente, porque tem a ver com este crime aí, né, Fadanelli? Exatamente, André. Bom dia novamente a todos que nos assistem. Eu estou aqui no local onde aconteceu esse crime. Nós temos imagens de câmeras de segurança para mostrar ali um momento em que um veículo Palio, estava aqui em frente ao estádio Alfredo Jaconi, na rua Hércules Galó, e nesse momento ali ele faz uma manobra logo depois ali do momento em que... Ele faz uma manobra, esse caso, só para a gente entender, já que tu estás nesse local, aonde teria sido essa manobra aí onde tu estás, só mostra para a gente conseguir entender. Essa manobra, André, vamos tentar aqui, eu tô sozinho hoje, mas aqui, ó, André, dá para ver só mostra que com a mão aí exatamente ali onde tem a mancha verde ali, tem o símbolo da mancha verde, aqui, bem ali, André, que ele fez aquele retorno e voltou na contramão, inclusive, porque essa rua aqui, ela só tem um sentido. Então, lá. Ali, bem ali, naquele ponto ali, é que ele faz essa inversão esse retorno. Aqui, okay. E retorno, né? E volta aqui e vai em direção à zona leste da cidade. Agora, esse caso, André, ele chamou muita atenção porque aconteceu no dia 10 de dezembro, o dia em que o estádio Alfredo Jaconi estava lotado, lotação máxima, cerca de 20 mil pessoas no estádio, André, e foi o dia que o Juventude garantiu a permanência na Série A. Então, essa rua que eu estava aqui, inclusive, André, na hora do jogo, e estava lotado, era muita gente. Então, esse crime que ocorreu logo depois do fim da partida, já tinha uma movimentação menor aqui nas calçadas, mas geralmente o pessoal ainda fica por aqui. Nesse caso, o pai e filho estavam comendo cachorro-quente, uma barraquinha que ficava mais ou menos aqui onde está esse carro azul, André. Então, isso chamou a atenção porque ainda tinha pessoas por aqui e essas pessoas que estavam nesse carro passaram por aqui atirando. A polícia fez uma operação na última sexta-feira, uma operação chamada Jaconi, em referência ao estádio Alfredo Jaconi, e nessa operação, André, prendeu um homem de 34 anos e uma mulher de 35 anos. Eles são suspeitos do crime. Com eles, no local onde eles estavam, também foi apreendida uma arma que estava em situação de furto. E nessa operação, a polícia também chegou a esse veículo que a gente viu aí nas imagens, André. Esse veículo que faz esse retorno aqui onde os criminosos estavam dentro, esse veículo também foi encontrado pela Polícia Civil. Agora, esse casal, dá para dizer assim, está recolhido no sistema prisional. Só que, André, tem uma outra questão aí. Esse casal tem uma extensa ficha criminal. Olha só, apurou-se, por exemplo, André, que a motivação do crime foi a existência de um antigo desentendimento entre uma das vítimas, no caso o filho, e um desses presos. E aí, André, um desses presos tinha entre os antecedentes, olha só, roubo qualificado, homicídio tentado, dano, violação de domicílio, desobediência, porte de arma de numeração raspada e lesão corporal. Quer mais? Ele estava foragido do sistema semiaberto, ou seja, uma extensa lista aí, mas que ainda a polícia, com essas prisões, agora vai concluir essa investigação aí para encaminhar o inquérito para a Justiça. Muito bem, para quem está chegando com a gente, estamos dando sequência a um assunto que começou no final do ano. Que dia que foi, hein, o jogo do Juventude, hein, Fadanelli? Foi no final do ano. Foi dia 10 de dezembro, foi a última partida do Campeonato Brasileiro. Dia Como 10. eu disse, estádio Alfredo Jaconi lotado aqui em Caxias. Certo, contra o Corinthians, foi a partida contra o Corinthians. E aí, então, terminando o jogo, isso aí, é isso que a gente vê aí atrás de ti, que tem ali a mancha verde, né? Tem até ali uma caricatura, um desenho. Isso aí é os fundos do Alfredo Jaconi, é isso? Só para a gente entender a sequência de como que foi o crime, porque o crime foi depois da partida. E aí eles estavam caminhando, e por que ele foi alvo desse ataque aí, hein, Fadanelli?
Pois é, André, olha só, a gente está aqui então para o pessoal entender, quando o jogo termina, André, as pessoas, elas sempre saem aqui pela rua Hércules Galói, então essa rua aqui é muito movimentada sempre, tanto para entrar no estádio quanto na saída do estádio, sempre tem bastante movimentação. Esse portão que está aberto? Ficam, André, algumas barracas de alimentação, cachorro-quente, pizza, enfim, vendedores de bebida, churrasquinho, então aqui é muito movimentado. E nesse dia, muita gente ficou comemorando até mais tarde a permanência do Juventude na Série A. Inclusive, esse pai e filho e também uma terceira pessoa, André, que estava passando por aqui, foi atingida de raspão, que não tinha nada a ver com a história, mas essa pessoa, felizmente, sobreviveu. Pai e filho estavam mais ou menos aqui, nessa área onde está esse veículo aqui, o Onix, e aí nesse ponto onde tinha uma barraquinha de cachorro-quente, os criminosos passaram ali atirando, atingindo pai e filho. O pai já morreu na hora, o filho foi levado para o hospital, mas não resistiu, e a terceira vítima, aquela de raspão, acabou sobrevivendo, como eu disse, felizmente. Agora, André, o que se sabe é que existia uma rixa aí entre esse filho e esse criminoso, mas ainda não se sabe exatamente qual foi o motivo desse crime. Isso que a polícia ainda está investigando para finalizar o inquérito que vai ser encaminhado à justiça. Na época era o rapaz que teria tido algum envolvimento, algo assim, não se sabe ao certo, né, Fadanelli? Eu acho que agora o Fadanelli teve um corte no sinal dele, ele está restabelecendo o contato com a gente e em seguida a gente volta a conversar. E isso aí é a sequência, né? A investigação deste crime que aconteceu em Caxias do Sul no final da partida. O Glauco conhece ali o estádio, aquele portão ali é o portão que dá acesso ao estádio também, é na saída, isso, Glauco? Entendeu? Porque é mais de um portão que tem naquele lado ali. Porque tem portão para acesso de delegações, acesso da imprensa. Que parece um estacionamento ali, né? Tem acesso para serviços, enfim. Agora eu fico pensando, isso que falou o Fadanelli, final de jogo, era um jogo comemorativo para o torcedor, porque o Juventude permaneceu. Estava cheio de gente ali. Olha o perigo e o susto, imagina, depois de tudo isso que aconteceu, mesmo que seja, sei lá, rixa, não tem explicação. O fato é que disparo de arma de fogo em via pública, num local como esse aí, então tem que uma pessoa foi atingida, né, Glauco? É. Agora, e a segurança, hein? Será que estava reforçada para essa partida? Não, mas aí acontece o seguinte, André, a segurança, ela é reforçada, mas isso aí é pós-jogo. Né? Então fica a Brigada Militar, fica fazendo lá, mas é muita gente às vezes, muita gente. Quem olha essas imagens até pode dizer, tá, mas André, mas não tem ninguém na rua. Não, mas isso aí... É só para explicar, isso já é depois do crime, já foi tudo isolado, porque tu imagina a final de partida, quer dizer, tinha muita gente por ali circulando, né, Glauco? Tem bares, tem tudo isso que o Fadanelli falou, né, as barraquinhas, o pessoal fica ali. Agora, depois que dá o tiroteio, bom, aí, né, pernas para que te quero também, né? Aí ali o carro, ele faz, isso que eu queria compreender, o carro faz a volta, isso foi antes do crime, né? Porque ele pegou a contramão. Só para a gente entender se esse momento, tenta voltar ali um pouquinho, para a gente enxergar, tem um ou dois ali no carro, tem um só na frente, mas parece que atrás tem alguém também, né? Parece que atrás... um carro que está todo batido, inclusive, é um Palio, né? Me parece que é um Palio. E aí ele pega a contramão e foge pela contramão. Eu só quero entender agora com o Fadanelli, até o farol, um farol apagado. Uma pessoa que passa ali pela rua, né? Que também deve ter presenciado. Eu só queria saber eu não sei se o Fadanelli já está nos escutando, caiu o sinal do Fadanelli, mas se o momento do tiro foi antes do retorno ou foi logo depois do retorno. Aí, se aí já teria ou não acontecido. Mas aí, com o longo da investigação, em outra oportunidade, a gente traz outros detalhes. Mas aí, pelo menos um casal que foi preso e a motivação ainda está sendo investigada. E atenção, 2 homens foram assassinados ontem à noite em Canoas. Os criminosos chegaram atirando. Isso foi no bar em que as vítimas estavam. O colega Lucas Abate vai explicar pra gente o que aconteceu, não é mesmo? Lucas, boa tarde, meio-dia em ponto agora, Lucas. Boa tarde, André, e a todos que nos acompanham. Esse crime aconteceu ontem à noite, quase na virada de domingo para segunda-feira, em um bar no bairro Guajuviras, em Canoas. Segundo a Polícia Civil, os criminosos, não se sabe ainda exatamente quantos criminosos chegaram num veículo também não identificado, entraram no bar, André, e abriram fogo contra quem estava nesse local.
E olha só, ao que tudo indica, pelo que foi levantado pela investigação até o momento, uma das vítimas, o homem que já foi identificado, foi morto, André, por estar na hora e no local errados. Isso porque um outro homem que também foi morto, esse sim era o verdadeiro alvo dos atiradores. Vamos ouvir o que nos contou o delegado Roberto Peternelli. Um disparo apenas na região das costas e a outra tinha 13 disparos. Então a gente acredita que pela dinâmica, essa que possuía mais disparos era o verdadeiro alvo. E a pessoa que foi atingida com um único disparo, ela foi identificada lá no local. Ouvimos os seus familiares que também não conseguiram colaborar de alguma forma mais concreta com a investigação. 12h e 1 minuto agora. 12h e 1 minuto. Atenção. Isso aconteceu ontem à noite. E eu chamo a atenção por quê? Aconteceu em Canoas, na região metropolitana. Como disse o Lucas, havia as pessoas ali, que era o alvo, e tinha outras pessoas no bar. Estavam se divertindo. Tinha até uma mesa ali de sinuca, na verdade. É um bar. O pessoal se divertindo. Tá? E percebam, porque é o mesmo que aconteceu lá em Caxias do Sul, que nós falamos agora há pouco, né? Pai e filho que foram mortos. Quer dizer, não querem saber se tem gente a mais ou não tem. Eles querem acertar o alvo deles e se tiver que alguém ir na carona, dane-se. E é isso que aconteceu. O Lucas vai explicar pra gente aqui em Canoas, na região metropolitana, né, Lucas? Possivelmente, André, o Maicon dos Santos Almeida, de 28 anos, pai de 3 filhos, sem nenhum antecedente criminal, estava lá no bar se divertindo domingo à noite. Era um dia de calor, apesar de chover bastante no momento do crime, era um dia de muito calor. O Maicon estava lá, os criminosos chegaram para executar outra pessoa, um outro homem que ainda não foi identificado de forma oficial, mas segundo apurou a polícia tem alguns antecedentes criminais, e esse outro homem seria o alvo. Tanto é que foi atingido por 13 disparos. E o Maicon, que estava ali, viu a chegada dos criminosos, correu, se assustou, levou um tiro e também morreu. E ao que tudo indica, pelo que foi apurado pela polícia, claro, a investigação está numa fase ainda muito preliminar, são informações iniciais, mas nesse momento uma hipótese muito forte é de que o Maicon, que não tinha nada a ver com a história, por estar naquele local no momento da execução, foi baleado, uma bala perdida, e acabou infelizmente morrendo no local. Você fez muito bem a relação, André, com esse caso de Caxias, lá na frente do Alfredo Jaconi, um local com uma grande movimentação. Daqui a pouco tem 1 ou 2 alvos, os criminosos querem a todo custo executar aquelas pessoas e não importa se vai ter algum efeito colateral, alguém que não tem nada a ver com a história pode ser baleado, como foi o caso dessa noite em Canoas. Nesse caso, André, um detalhe até que prejudica um pouco a investigação da Polícia Civil. Primeiro, é no bairro Guajuviras, num local que não tem muitas câmeras de segurança. Então, para saber da dinâmica do crime, quantas pessoas, o veículo utilizado, isso a polícia não conseguiu apurar neste momento. E segundo, chovia e chovia bastante no momento do crime. Então, tinha pouca gente no bar, o que pode até ter evitado uma tragédia maior, de repente, e tinha pouca testemunha para a polícia ouvir no local. Como chovia, teve toda essa situação, muita gente foi para casa, deu no pé, a polícia chegou lá e não tinha muita gente, não tinha muita testemunha para ouvir e ter mais detalhes desse crime. Pois é, nesse caso de Caxias do Sul, pelo que se sabe, aliás, não se sabe ao certo se poderia ser alguma rivalidade, mas nesse caso de Caxias, que pai e filho morreram e uma terceira pessoa teve uma bala perdida, foi atendida, nada de grave. Ó. Esse é o caso de Caxias, dia 10 de dezembro. Me parece também que o alvo era uma só pessoa. E vejam que aí o pai morreu e o outro levou tiro. Né? Isso em Caxias do Sul. E por que nós estamos mostrando essa imagem? Porque agora um casal foi preso, né? E está sendo investigado de terem executado esse crime. Tá? Agora voltando para o caso de Canoas, ontem à noite. Tá? A vítima, ou seja, quem eles queriam, levou 13 tiros. 13. E pelo que tudo indica, um jovem de 28 anos que estava ali dentro também se divertindo, levou um tiro pelas costas. E segundo o que a polícia investigou até agora, sem passagem pela polícia. Pai de 2 ou 3 filhos, como disse o Lucas.
Gente, é isso que é assustador, quer dizer, é de dia, é de noite, é na saída do estádio do jogo de futebol, é dentro de um bar, numa noite de calor, de verão, num calor absurdo. E as pessoas estão ali correndo o risco de vir uma bala perdida, né? Ou seja, não se sabe de onde vem. Na verdade, a gente sabe muito bem de onde é que vem. Vem da arma dos criminosos. E aí uma vítima, pai de 2 ou 3 filhos, é isso? 28 anos, Lucas. 3 filhos. 3 filhos. Vocês têm noção do que é isso que a gente está falando? Do que é isso que a gente está vivendo? Pelas ruas, pelos bares, por todos os lugares, gente. Hein, Glauco? Isso é muito significativo quando algumas pessoas até nos mandam mensagem, né? Ah, mas isso é coisa entre criminosos. Deixa eles ajustarem as contas deles, né? O tribunal do crime e tal. Só que sempre vai ter gente inocente no meio do tiro, do tiroteio, correndo o risco de ser alvo. É isso que você está falando agora. Não é assim que funciona. E o tribunal do crime, a gente sabe, vai lá para executar, como você falou, e não interessa se tem gente inocente perto. Então, não pode ser considerado assim, ajuste de contas, uma coisa normal, André. Não pode. E esse caso de Caxias, lendo os jornais da época, do noticiário na época, a suspeita era essa lá de Caxias, né, de que houvesse ou rivalidade entre torcedores ou algo relacionado ao tráfico. A polícia agora prendeu o casal, talvez consigam esclarecer o que possa ter acontecido. Né? Lembro que na época o próprio Fadanelli tinha dito que seria algo com o rapaz. Né? O pai dele levou o tiro e morreu na hora, correto? Foi o pai que morreu na hora ali. Né? Ou seja, não tinha absolutamente nada a ver com nada. Aí, o caso de ontem à noite em Canoas, dentro de um bar, as pessoas se divertindo, né? Que não tem direito a se divertir, mas aí tinha um lá dentro que era um desafeto, pelo que tudo indica, pelo que a investigação indica, mesmo ainda ter iniciado há pouco tempo. Agora, 13 tiros já tem aí alguma informação, já indica alguma coisa, né? Qual é o objetivo? E aí, de lambuja, sobrou um tiro para esse rapaz de 28 anos, pai de 3 filhos, e que leva um tiro pelas costas e morreu dentro deste bar. Quer dizer, essa é a situação que a gente narra e que a gente, de fato, não tem segurança em local algum, Lucas. E, André, esse homem que levou os 13 tiros, que seria o verdadeiro alvo dos criminosos, segundo a polícia, ele não foi identificado ainda de forma oficial. Não tem uma garantia ainda do Instituto Geral de Perícias de que se trata mesmo a pessoa que a polícia acredita que é. Mas a partir das informações iniciais, do apelido que os policiais conseguiram, a polícia já tem uma linha de investigação bastante clara. Vamos ouvir. Então, levantar, ele possuía algumas ocorrências relacionadas ao tráfico de drogas antigas, 2014. Então, isso não quer dizer que a pessoa saiu deste mundo, né? Pode ser também que a pessoa apenas não foi relacionado o seu nome em nenhuma ocorrência. Então, a gente sempre tenta tratar com bastante cautela os antecedentes que tem nos nossos sistemas, né? Pode ser que os crimes ainda venham acontecendo, mas que não tenham sido registrados. E vejam só, daí o que disse, né, o delegado. Isso há 7 anos ele teria tido, pelo visto, ou alguma passagem ou devia alguma coisa para o mundo das drogas. Vejam que não tem aquele chamado, né, no mundo do crime, não tem expirar, né? A dívida não expira, né? Não transita em julgado, né? Não tem fim. Em algum momento vai pagar essa conta. Não arquiva. Não arquiva. Paga-se a conta nem que seja com a própria vida. Diga, Lucas. Não, como observou o delegado, ele teve o último antecedente no ano de 2014. Mas isso não quer dizer que ele tenha saído de forma definitiva desse mundo da criminalidade. Sim. Daqui a pouco, nesses últimos 7 anos, ele não foi preso nenhuma vez, não foi flagrado, não foi alvo de nenhuma investigação, mas continuou agindo. Então isso pode ser um indicativo ali na frente dessa relação do tráfico de drogas. Mesmo que antiga, a última prisão dele, o último antecedente, ele pode nesse tempo ter continuado a agir. E esse rapaz que morreu, que pelo que tudo indica, o que levou o tiro pelas costas, que não tinha nada a ver com nada, é pai de 3 filhos, né? Uma menina de 16, depois uma de 12 e uma criança de 2 anos.
2 anos de idade. Obrigado, Lucas. Daqui a pouco volta com outras informações, 12h10, 32 graus é a temperatura nesse momento. Ó, põe aí a sirene, gente. Chega de briga generalizada. Olha só, toda segunda-feira a gente tem que mostrar uma briga, uma confusão em algum local desse estado. Foi lá em Bagé, foi aqui no estado e no estado vizinho, porque foi bem ali na divisa, na Praia do Rosa. Isso aí foi lá em Bagé, uma partida de futebol. Garrafa com bebida, e o copinho na mão. Esse não cai, né, Glauco? Esse aí, olha, vou te dizer, o pessoal segura, voa a garrafa e o copinho ali fica. Uma partida de futebol. Foi no domingo, acho que foi até no domingo passado, umas 2 semanas no máximo que isso aconteceu. Umas 2 semanas no máximo. Olha ali, lembra que a gente mostrou da garrafa se espatifando e atingindo um monte de gente? Foi nessa parte ali. Se voltar um pouquinho, a gente vai perceber bem no meio, alguém jogando o copinho em pé, alguém jogando a garrafa, jogando a garrafa e vai caco para tudo que é lado. Mulher envolvida, gente, tinha famílias ali, a mulher desesperada. Ali, ó, ali vai voar a garrafa. Olha, ó, a garrafa voou ali, se espatifou em alguém. Olha ali, ó. Agora põe ali pra frente um pouquinho. Vai em slow. Pra frente. Pra frente pra ver a garrafa voando ali, ó. Quer ver, ó? Ali. Agora volta um pouco. Agora volta um pouquinho, devagarinho. Ali, ó. Para ali. Ali. Põe pra frente. Isso, tá aqui. Achamos o ponto certo. Ó a garrafa aqui, Glauco. A garrafa, via aérea. Tá aqui a garrafa, gente, ó. Tá aqui a garrafa. Isso foi uma que a gente conseguiu ver e logo depois teve uma outra. Isso foi em Bagé, uma partida de futebol. Pergunta qual foi o motivo? Não se sabe até agora. Aí teve na Praia do Rosa, a gente mostrou na segunda-feira passada. A Praia do Rosa, para quem não conhece, é logo ali passando a divisa dos estados, alguns quilômetros adiante, pertinho de Garopaba. Né? É muito frequentada por gaúchos. Isso já era... Isso não é final de tarde, isso já era o amanhecer. O amanhecer de domingo, também outra briga. Acho que essa é a Estrada Geral do Rosa ali, né, Glauco? Tu que é frequentador do Rosa. Pode ser, eu não decifrei aqui. A Estrada Geral, me parece que na Estrada Geral do Rosa, perto do Tigre Asiático, ali, aquele restaurante, uma movimentação e também, né? E também garrafa, briga, teve mulher que ficou ferida, uma confusão total. Eu não sei como é que não saiu gente morta daí também. E agora uma outra confusão que foi no final de semana, conta aí pra gente, aqui no estado, Glauco. Pois é, isso aconteceu em Ijuí. Eu até estava procurando aqui, André, porque eu conheço Ijuí, mas não lembro direito os nomes das ruas. Isso aconteceu na Rua do Comércio e eu fui conferir, é no coração da cidade, como o próprio nome diz. É uma rua que tem muitas empresas, muitos estabelecimentos comerciais e tem também imagens como essas aí que a gente está vendo, ó. Isso aconteceu na madrugada de sábado. Testemunhas relataram que 2 mulheres começaram a discutir. 2 mulheres. Lá pelas tantas foi aquilo, né? Puxão de cabelo, soco, tapa. Agora adivinha qual seria o motivo, André? A frase já nos entregou ali. Pois é, a frase. Olha a frase ali. Tudo, mas começa com H-O e termina com MEN. Pode isso, hein? Pode isso, brigar por homem dessa forma, com essas imagens aí. Bom, a Brigada Militar foi chamada para dispersar as brigonas e brigões, porque daí virou aquela coisa generalizada, né? E é difícil de acreditar, mas é sim. Conforme a Brigada Militar, foi como origem briga por homem, tá bom? Tem o áudio aí, põe o áudio, vamos ver se a gente consegue ouvir áudio. Aumenta mais 12. Se é que for possível. Aí, ó. Vamos ver mais perto. O quê? Estão me dizendo agora que tem outra briga também para mostrar em seguida? Mas que isso, gente? Aqui no estado também, Isso em Ijuí, brigaram por causa de um homem. Agora o que aprontou esse cara, hein? O que aprontou? Tu viu que tem um ali que já ele foi ajudar já de capacete, tá? Não, tô falando sério. Ele circula ali com o capacete. Ao já ponto de cair no chão. Olha ali o capacete. Que é isso aí, rapaz? Não, e os caras puxando, né, pra afastar. Meu Deus do céu.
E se não bastasse, teve confusão em Três Passos também, Glauco. Pois é, rapaz, é que assim, ó, isso aí é pandêmico também, tá? Não Mas é só Covid. Olha os cachorrinhos ali, os cachorros a mil ali, tá vendo os cachorrinhos? E tu viu como tem mulher também, olha ali? Mas de mulher novo, caindo gente, também. mas o que é isso? Puxa daqui, puxa de lá. Põe o som aí pra gente, vamos ouvir um antes. Cristian, sai da frente. Sai da frente, rapaz, tá atrapalhando a imagem. Tá atrapalhando o soco que eu quero dar. Ô, Três Passos. Os cachorros. O Oeste também é. Ah, o Três Passos a Juí não é longe, né, Glauco? Não, isso aí também é no centro da cidade, viu? Ô, pandemia que nada, hein? Rua Bento Gonçalves, vê se pode. Olha ali, rapaz, vê se pode um negócio desse. Olha a imagem aí. Ó, meu Deus, as três no chão e os cachorros, ó, meu. Os cachorrinhos ali desesperados, vocês viram? Hein? Gente, Três Passos, aliás, Três Passos com um número enorme de contaminados. Tava vendo esse fim de semana. E aí, ninguém aparece ali para dispersar, hein? Então, olha, bom, para começar assim, também fui lá para tirar dúvida. Olha é a população em Três Passos? Cerca de 25 mil pessoas, quer dizer, é costume talvez da gurizada se encontrar no centro, né? Tomar aquela bebida e tal, mas e olha, às vezes... até aí vai, né, Glauco? Agora, peraí só um pouquinho, né? Olha aí. Olha o cara dando um ali, soco em quem? Olha, o cara dando um soco ali, dando uma sequência, né? Isso. Dando vários socos. E teve aquele no detalhe, eu não sei se foi numa mulher que teve um puxão, que o rapaz deu um puxão numa mulher. Nossa! Aí a mulher batendo no homem, é isso? Isto. Aliás, várias batendo num. Várias batendo num. Foi um de branco. Ó, um de branco. Sai da frente. Sai da frente pra... Não, ela gritou não, ali. Olha ali, indo atrás. Aí, e não é só atrás de um homem. Ó, aquele de branco lá, gente, ele agora, antes do detalhe, no momento vai aparecer. Tem um de branco. Vamos botar as brigas na tela. Ô, pessoal, Três Passos, por favor, gente. Por favor. Olha aí. Vamos botar. Essa é a briga de Três Passos. Cadê a de Juí? Vamos colocar a briga de Juí. No final de semana. Isso é os que a gente tá sabendo. Pode botar as duas na tela, se for possível aí, por favor, senhor Fabian. É o Fabian? Hein, senhor Fabian? Olha ali. Segurando a mulher, rapaz. Tá, essa é de Juí. Essa é a briga de Juí, né? Essa é a briga de Juí. Mas teve um que bateu numa mulher ali. Bateu. Ó, a mulher se avança, duas, três se avançam no cara. Aí, ó. E empurra. E aí vem os de preto ali, que eu não sei o que são. Se são de segurança, aí os caras saíram correndo. Agora manda sair da frente, ó. Manda sair da frente. Aí deixa a imagem na tela da esquerda, lá em Três Passos, cachorrinho. Aí, ó, esse de branco ali, ó. Esse de branco, eu quero ficar de olho nele, porque eu acho que ele dá um empurrão. Ele apareceu numa imagem, ele. Eu não sei se é esse mesmo. Talvez seja esse mesmo que vai aparecer. Tem gente que fica assistindo. Ah, não, agora eu tô olhando para a direita. É para a briga da esquerda, já estava trocando as brigas. Eu já estava misturando. Aqui, ó. Presta atenção, na briga da esquerda, que foi lá em Três Passos, tá? Vai aparecer um de branco aí. Ó, tem um de branco aí que parece que ele dá um supapo numa mulher antes. Aí, ó. Acho que vai aparecer. Ó, aí, ó. Foi. E foi mesmo. Nessa moça loira, ele volta ali a imagem. Ele dá um puxão no cabelo dela, ô Glauco. Ele dá um puxão no cabelo dela, eu não sei o que tem ao redor desse carro ali. Olha ali, ó. Ou estavam tentando puxar alguém de dentro do carro. E ele vai disfarçadamente e dá um puxão e se esconde. Mas não passou pelo nosso VAR, né, Glauco? André VAR tá de olho. Não se livrou do nosso VAR. Ele foi e puxou essa moça pelo cabelo e aí ele se disfarça todo, quer ver? Ó? Larga a imagem, como se nada tivesse acontecendo ali. Aí tenta puxar uma outra antes. Tenta proteger uma. Ele tenta proteger a outra. Sim. Ele tenta proteger, mas antes diferentes lados da briga. Antes de proteger, dá uma puxadinha. Tá? Deu uma puxadinha. Mas tem também um detalhe na outra imagem ali de Três Passos, daquele rapaz de branco segurando a mulher. Que a gente estava vendo antes, eu acho que em seguida vai aparecer de novo. Que é um negócio tava assistindo? Maluco, é maluco. Ele tentando segurar que ela queria ir pra briga e não conseguiu. Eu achei que eles estavam assim, juntinhos, eu também. No começo eu achei que eles estavam namorando ali na boa. Não. E é nessa daí, porque essa aí, ó, é na da direita. A direita é Ijuí. Vou botar um letreiro. Ijuí, Três Passos, tá? Essa é de Ijuí. Ali, ó, tá ali o casal.
Tá ali, ó, bem atrás do carro agora, ele vindo de costas e ele abraçado. Aí, ó. Ah, não, ele tava segurando. Tá segurando. E ela arrumando o cabelo ali, porque já tinha, de certo, levado alguma... Mas aí eu te pergunto o seguinte, a mulher ali deve estar, não sei se ele é o namorado, mas aí é umas 10 brigam por causa de um, hein? Mas, rapaz, Hein? não tem cabimento, né? É umas 10 que brigam por causa de um, mas olha, hein, tchê, que sucesso Mas faz só o pra rapaz. deixar claro, tá? Em 3 Passos não há motivação. A polícia não sabe o que originou, tá? E Juí teria sido homem, tá? Diz que lá tu dá 3 passos, tem um homem, é isso? Hein? Hein? Gente, é porque tem ali 10 brigando por causa de um cara. Ou porque olharam... Tu vê, no fim da história, nunca a gente vai descobrir a motivação, né? Ah, não tem como. Né? Porque aí Eu já disse é... que me diz que... Não, e aí aquele horário que o pessoal já tá, né? Relaxado, já bebeu bastante. Hã? Tá todo mundo convidado. É o mel. É o mel. É. Gente, a gente tá aqui fazendo essa ironia porque assim, ó, por favor, já, eu fico com pena dos cachorrinhos ali. Eu tivesse lá, eu ia tirar os cachorros, Glauco. Hein? Tá? Só para encerrar aqui rapidinho, sabe, um desrespeito total. Os moradores, gente. Os moradores, agora sim as autoridades, seja de Juí, seja de Três Passos, seja de Bagé, tem que tomar alguma providência. Primeira aglomeração no momento que temos aí a pandemia, no momento mais grave, aí vai ver André com esse papo. Bom, é verdade, cada um que se cuide. Chega um ponto que também todo mundo sabe, durante 2 anos todo mundo aprendeu o que deve, o que não deve, o que tem que se cuidar. Né? Não quer fazer, tá? Bom, aí infelizmente... a gente tem que arcar com as consequências. 3 Passos com altos índices de contaminação de não sei quantos sendo acompanhados. Tá? E aí não tem... Cadê a autoridade ali para terminar, dispersar essa confusão, essa aglomeração, a segurança das pessoas, o sossego dos moradores que pagam seus impostos? E aí, onde que ficam essas respostas? Não sei, mas a gente está mostrando. Vamos fazer uma coleção aqui dessas confusões que têm acontecido aí por todo o Rio Grande do Sul. Foi Bagé, foi ali na Praia do Rosa, foi... Ó, tem alguém soqueando ali na imagem de 3 Passos, que é algo impressionante. E a direita briga que aconteceu em Juí. Muito bem, vamos ver segunda-feira ou durante a semana o que a gente vai ter. Mas agora, todo fim de semana a gente mostra alguma confusão. Muito bem, cadê a sirene? Põe a sirene de novo. Ó, casos de polícia, eu vou te dizer. É uma enfileirado aqui. É uma coisa impressionante. Você sabe aquela música? Era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. Ninguém podia entrar nela não, porque a casa não tinha chão. Mas em São Leopoldo tinha. O que é que tinha lá, Glauco? Hein? São Leopoldo. Em São Leopoldo tinha muita droga. Inclusive, o oficial da Marinha foi atingido por uma bala, aquela bala perdida. Né? A gente costuma dizer bala perdida, sim, mas na verdade, a bala... Isso já é uma outra história, tá? Teve esse caso aí da casa de São Leopoldo, eu tenho outra história na Praia do Cassino, que esse oficial foi atingido por uma bala perdida. A gente sabe muito bem de onde que sai, tá? Esses são assuntos do nosso Giro de Notícias. Na casa, no bairro Campina, em São Leopoldo, foram encontrados 413 quilos de maconha, 1.640 comprimidos de êxtase, 1.000 pontos de LSD, 100 pontos de K4, 17 frascos de lança-perfume. Além disso, notas falsas, armas e balanças de precisão. Segundo a polícia, o local servia tanto para guardar a droga como para fabricar. Ninguém foi preso. Um tenente-capitão da Marinha do Brasil, de 34 anos, foi baleado na beira da Praia do Cassino, em Rio Grande. Ele foi atingido nas costas após uma briga entre 2 grupos rivais no sábado. O homem não tinha nada a ver com a confusão e foi atingido por uma bala perdida. Ele foi encaminhado para atendimento, onde deve passar por cirurgia. 2 adolescentes foram apreendidos com um revólver calibre 38. Daí mais uma briga, Glauco. Mais uma confusão, neste caso com bala perdida. A gente mostrou 2 histórias de desavenças, né? 2 histórias lá de Caxias e a história aqui de Canoas, quando o objetivo era um alvo e pessoas que não têm nada a ver foram atingidas. Mostramos agora brigas generalizadas que aconteceram em Três Passos e em Juí. E nesse caso de Rio Grande, juntou as 2 histórias. Houve uma confusão, grupos rivais e uma bala perdida.
perdida. E adolescentes. Olha, que grupos surpresa, rivais. Né? Grupos de quê, hein? Grupos rivais de quê? De quê? O rapaz na praia, oficial, 32 anos. A bala perdida e aí fica por isso? Pô, não pode ficar assim, Glauco. Não, de maneira 32 anos é uma bala perdida. É perdida não, sabe muito bem que saiu da arma de alguém. E nesse caso, de grupos rivais. Meu Deus do céu. Enquanto isso, Glauco, enquanto a gente vê a vida sendo desperdiçada dessa maneira, as pessoas correndo um risco, olha, tem tanta coisa grave e séria acontecendo e lamentável, como o caso que nós vamos contar agora. Sabe, as pessoas parece que não valorizam a vida. Esses casos, bala perdida, os caras vão pra briga de grupos rivais pra matar. O cara que pega um revólver na mão vai querer o quê? Passear? Não! Cadê a valorização da vida? Eu imagino a dor. Tem 2 famílias aqui no estado com uma dor hoje terrível. 2 casos de afogamentos aqui no estado. Um deles nós vamos conversar agora com a Aline Schneider. Um menino de 2 anos, ele morreu afogado. Foi agora no final de semana, numa piscina. Isso aconteceu em Arroio do Sal. Sabe, eu fico pensando, por um lado, o pessoal não está nem aí com a vida. E aí a gente olha o caso dessas famílias. Porque a família deveria... Gente, olha, o que essas famílias estão pagando por terem perdido esses 2 meninos, que um é de Arroio do Sal e o outro foi aqui em Esteio. Sabe, são condenados para a vida inteira. A gente vai conversar com a Aline, que está acompanhando, né, Aline? Um beijo para ti, Aline, está lá no litoral e vai trazer. E como sempre, é um alerta, sim, é um alerta, mas às vezes são segundos de distração e as tragédias acontecem, Aline. Exatamente, Andréa. Boa tarde para ti, para todos que nos acompanham. Fica aqui a nossa solidariedade para essas famílias. Essa tragédia aqui no litoral norte aconteceu, como tu falaste, na praia de Arroio do Sal. Foi ontem de manhã. Um casal de Caxias do Sul estava veraneando numa praia lá em Arroio do Sal, junto com os 2 filhos, um menino de 2 anos e um bebê. E de acordo com a polícia, os avós paternos das crianças também estariam juntos. E de acordo com informações preliminares, o bebê teria começado a chorar. A mãe foi atender a criança e o menino de 2 anos ficou brincando no jardim, uma casa muito bonita, por sinal, mas o pai também estaria por perto ali, segundo essas primeiras informações preliminares. Quando a mãe voltou para o jardim, o menino já estava dentro da água. Levaram ele às pressas para o pronto-socorro 24 horas ali de Arroio do Sal, tentaram reanimar, mas informações apontam também que ele já teria chego sem vida. Mesmo assim, tentaram reanimar sem sucesso. Uma tragédia. Eu estive lá na praia hoje de manhã e conversei com um vizinho que bem na hora, quando a mãe se deu conta que o menino estava dentro da piscina, que desespero, ele estava passando de carro. Vamos ouvir o que ele disse. Eu vi o movimento de pessoas correndo e bem na hora que o casal voltou, que ela tinha um bebê, eu acho que de uns 1 ano e pouco, no qual ela saiu correndo. Digo, tá louco? Aí eu vi os vizinhos tudo ali na volta e aí eu parei o carro. Aí eu ouvi a mulher gritando, morreu meu filho. Gente, esse vizinho... Oi, Aline. Desculpa, André. Não. A gente fica... assim, é muito difícil a gente falar desses casos. Porque eu imagino a dor dessas famílias, tá? Olha, quer dizer, a gente não consegue imaginar, a gente pode ter uma ideia. Mas o que eles estão sentindo nesse momento, olha... Então, para quem não acompanhou, nós tivemos pelo menos 2 casos aqui na região metropolitana, né? Um caso na região metropolitana e um no litoral, lá em Arroio do Sal. Também um menino aqui de 3 anos em Esteio, a mesma situação. Né? E quando se tem muitos integrantes da família, assim, todo mundo cuida das crianças, não dá, sabe? É aquela coisa, é um que tem que cuidar de ficar de olho num só, porque as crianças são muito rápidas. E num dia de calor como ontem, aí teve um bebê que chorou, olha, 1 segundo de distração, as tragédias, elas acontecem. Aline?
Nesse caso é de praxe, né? O protocolo indica isso, como ocorreu essa morte. Então a Brigada Militar foi chamada, conduziu esse casal até a delegacia de polícia. Imagina. Houve aí um registro de ocorrência. O delegado conversou rapidamente e informalmente com esse casal, que não tinha a menor condições, obviamente, de prestar qualquer depoimento formal naquele instante, né? Então o casal vai ser ouvido em um outro momento. A polícia é muito sensível. O delegado aguarda o melhor momento também para conversar com eles. O corpo chegou a ser levado ontem à noite para Caxias do Sul. Nossa equipe esteve lá no velório hoje de manhã, já começou durante a madrugada o velório. Tragédia, a equipe do Fadanelli esteve por lá. E os familiares dizem, obviamente, que os pais estão em estado de choque com tudo isso que aconteceu, né? O caso, por enquanto, está sendo tratado como uma fatalidade. Vamos ouvir o que disse o delegado. Essa criança de 2 anos, infelizmente, veio a óbito aqui na cidade, né? E nós instauramos um inquérito policial aqui na Delegacia de Arroio do Sal para apurar as circunstâncias desse fato e verificar se há ou não a responsabilidade de alguma pessoa nesse episódio aqui em Arroio do Sal. No primeiro momento, nós solicitamos a perícia no corpo, a necropsia da criança, para verificar circunstâncias ali em exame pericial, né? E vamos ouvir na sequência os pais da criança, mais alguns familiares que estavam na residência. E nós fizemos o levantamento fotográfico do local, ali onde aconteceu o fato, né? E vamos verificar também algumas imagens do posto de saúde aqui de Arroio do Sal, para fazer todo esse levantamento de provas e encaminhar à justiça. Nesses casos aí, a gente sabe que a condenação já estão condenados, tá? Para a vida inteira, Então fica o nosso pedido, gente, nosso pedido para o cuidado redobrado. Também nesses dias de calor, gente, atenção com esquecimentos dentro do carro de crianças, de animais, né? Isso, infelizmente, é muito comum de acontecer, que são esquecidos, não importa as razões, mas também é uma outra tragédia que nesses dias de calor, qualquer tempo dentro do carro, uma criança, já pode acontecer uma tragédia. Então é isso, Glauco, a gente registra, obrigado, Aline, trazendo essas informações, mas assim, que isto sirva de alerta, gente, no mínimo alerta para todo mundo que tem piscina, que tem criança em casa, enfim, que tem que ter um cuidado, de fato, redobrado, lamentável. Bom, 12h32, só fazendo observação aqui, vendo que a Aline chovia lá no litoral, perguntei para a Estael enquanto, disse que é uma chuva muito localizada. Em seguida, a Estael Cias vai falar sobre a temperatura de 40 graus que fez ontem, aqui em Porto Alegre. E até quando que vai essa onda de calor que nós já tínhamos alertado já na semana passada que isso ia acontecer. Então, em seguida, a Estael Cias vai conversar com a gente. 32, 33, dependendo da região, é a temperatura nesse momento em Porto Alegre. Agora, eu tenho um recado do Simers, o Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Porque neste janeiro branco, o Núcleo de Psiquiatria do Sindicato Médico, Simers, reforça a necessidade de atenção à assistência psiquiátrica, hospitalar e ambulatorial e valorização à vida. Medidas como estrutura física adequada, insumos, oferta de medicamentos, disponibilidade e valorização de médicos psiquiatras nos CAPs, né? Com remuneração digna e vínculo de trabalho qualificado. São imprescindíveis. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, Janeiro Branco, mês de atenção à saúde mental. Sindicato Médico do Rio Grande do Sul, defender os médicos é defender a saúde. Dado o recado, Janeiro Branco, mês de atenção à saúde mental do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. 12h34, agora um alerta. 30 bairros de Porto Alegre estão com infestação considerada crítica por mosquito Aedes aegypti, o mosquito da dengue. São áreas na Zona Leste, na Zona Sul e também em bairros nobres como Montserrat e Bela Vista. Por enquanto, ninguém foi infectado este ano, mas tem que ficar de olho, né? O momento é de alerta, de atenção. Guilherme Roquette vai trazer detalhes para a gente, né, Gui? Exatamente, André. O que acontece agora aqui em janeiro?
é justamente essa época em que as fêmeas do mosquito Aedes aegypti mais se reproduzem. E como teve essa chuva aí nesses últimos dias, houve então o aumento para o índice mais elevado. Exatamente, André, exatamente. Essa questão da umidade, ela também causa esse transtorno para a gente. Agora, o que acontece, André? A gente está hoje no nível mais elevado da última semana do monitoramento que é realizado pela Prefeitura aqui de Porto Alegre. Porque são mais de 900 armadilhas que são monitoradas justamente pela Prefeitura e dessas, 800 apresentaram, então, índice de infestação pelo mosquito Aedes aegypti. A gente pode, inclusive, ouvir o que nos disse um dos responsáveis pela fiscalização dessas armadilhas e daqui a pouco eu te conto onde é que tem mosquito, André. Em 355 armadilhas das 910 que a gente tem em Porto Alegre, a gente identificou 865 fêmeas. Isso indica um nível alto de infestação na cidade. Ele eleva o nosso INFA, que é o Índice Médio de Fêmeas Adultas. Isso quer dizer que a gente tem uma população alta na cidade de Porto Alegre. Aí, que números que assustam, hein, Gui? Assustam, André, porque ainda que a gente não tenha, por exemplo, nenhum infectado com dengue aqui na capital, ou com chikungunya, ou com zika vírus, caso alguma pessoa contraia fora daqui essa doença e for picada por esse mosquito, outras pessoas podem ser contaminadas, porque ele pica a pessoa contaminada e aí se dissemina, pica outras pessoas e transmite o vírus. E olha, André, para quem pensa que só tem mosquito da dengue na periferia, se engana muito. Olha só aqui onde é que eu tô. Aqui do meu lado direito, direito, agora esquerdo da câmera, bairro Menino Deus, Avenida Érico Veríssimo, que o Rodrigo está mostrando agora. E se a gente for depois ali para o lado da esquerda, aqui da Rótula do Papa, a gente vai ver o bairro Azenha, aqui na capital. Esses bairros, eles estão com índice de infestação de mosquito superior a 0,6. Ou seja, o que isso significa, André? Que essa infestação é um índice crítico de infestação para o mosquito da dengue, o mosquito Aedes aegypti. O que pode acontecer com isso? Isso que a gente já explicou. De uma pessoa aparecer com a doença e o mosquito acabar, então, picando essa pessoa e depois, então, se espalhando. E se engana, André, como eu disse, quem pensa que o mosquito da dengue só está em bairro que é mais pobre, porque está aqui também, e está também em outros bairros chiques aí, que nem o Jardim Europa. Sabe onde é o Jardim Europa, André? Lá perto do Iguatemi, né? Isso aí, lá onde tem aqueles apartamentos de 1, 2 milhões de reais, pois lá no Jardim Europa também está com índice superior a 0,6, que é o índice considerado crítico. E assim está o bairro Cristal, o bairro Medianeira, que fica aqui atrás de mim, na minha frente, no caso, onde está o bairro, né, o Estádio Olímpico. Tem bairro na Zona Norte, tem Sarandi, vários aquele outros. Negócio, né? Então tudo isso reforça... Tudo isso reforça? Pode completar. Reforça a necessidade da gente acabar com qualquer tipo de lugar que possa ser criador do mosquito. Porque uma simples tampinha de garrafa que fica com água já pode ser um criador. É isso aí, disse tudo, Gui, é o que eu ia reforçar. Essas coisas de jogada no pátio, às vezes uma piscina abandonada, né? Tudo isso é condição ideal para a proliferação do mosquito que transmite a dengue. Antes de falar da previsão do tempo, eu só quero perguntar para o Gui está na rua e o Gui estava na semana passada fazendo participação ao vivo com a gente. E hoje, na semana passada, a umidade estava 30%, 40%. Hoje nós estamos aqui em Porto Alegre com mais de 60%. Está sentindo muito calor, Gui? Olha, André, é muito mais calor do que eu senti na semana passada. Semana passada ainda tinha um ventinho, ainda estava um pouco mais ameno, porque estava aquele clima seco. Agora, com esse abafamento aqui, ó, tá suando a camisa aqui, já debaixo do casaco. Por isso que eu tô com casaco, não é para bonito, mas é porque tá suando a camisa já. Essa é a diferença do calor seco e do calor úmido. E aqui no Rio Grande do Sul, quando temos o calor úmido como agora, é muito difícil. Por isso, a gente vai falar agora justamente da previsão do tempo com a Estael Cias, a nossa meteorologista.
Alô, Estael, boa tarde, Estael. Quer dizer, para quem nos acompanhou aqui, todo mundo já estava sabendo desde a semana passada que a gente ia passar por essa onda de calor. 20, quanto agora em Tramandaí? 28 graus, é isso? Olha, bastante quente. 28, chovia pouco. Alto para praia, né, Estael? Alta para praia, com certeza. Tudo bem, tudo bem. Aqui dentro, olha, gente, tá bem fresquinho. Eu cheguei hoje e já botei a mil ar-condicionado. Tá funcionando bem. Mas realmente, nós temos aí vários dias consecutivos em que a temperatura passou dos 40 graus no Rio Grande do Sul. E interessante, André, desde o dia 12 até ontem, dia 16, diariamente, pelos dados oficiais do Instituto Nacional de Meteorologia, a temperatura ficou ao redor de 41. Não é pouca coisa. Antes da gente continuar, para quem não acompanhou o final de semana aqui por Porto Alegre, pelo estado, desde terça, né, a gente vive e enfrenta essa onda de calor extremo. E com as temperaturas elevadas, pouca gente se arrisca a sair pelas ruas, vejam só. Porto Alegre, capital do calor. Calor extremo, sol a pino e ruas vazias. Somente sombra e água gelada para tentar amenizar. Ai, tá melhor, tá aqui na Redenção, né? Porque tem esse ar mais fresco, muito bom. E tu trouxe um tererê? Um tererê, pra aliviar o calor. Aqui tá quente também, em casa tá pior. Só pra vir para o parque aqui, pra Redenção. Quem diria que em pleno domingo de sol e calor, um dos cartões postais da capital estaria assim, praticamente vazio. Mas o motivo, muito simples de explicar, é o calorão. O termômetro mostra que neste momento está 40 graus, mas este aplicativo que mede a sensação térmica aponta 44 graus, sensação na pele. E aí, a explicação de por que está tão vazio. Com a ajuda de um aplicativo, medimos a sensação térmica nas ruas de Porto Alegre. Antes das 2 da tarde, 43,4 graus. É assim que a gente fica, no sol, é muito horrível. A capital honrou seu apelido nesse domingo. A Forno Alegre bateu 40,4 graus às 3 da tarde, uma das 4 maiores marcas desde 1910. Pelo terceiro dia seguido, Porto Alegre foi a capital mais quente do país. Os termômetros de rua chegaram em 44, 45 graus. O calorão afastou os clientes da Dona Avelina. O verão aqui é uma loucura. A semana passada eu vendi 2 churros, botei 3 massas fora. É uma loucura. Não consegue vender porque as pessoas acabam não vindo comprar por causa do calorão. Não, e o calorão tu não come muito doce, né? No calorão tu come mais salgado. E o calorão trouxe problemas também no abastecimento. A rede elétrica sofreu instabilidade e o alto consumo de água deixou quase 30 bairros da capital sem uma gota na torneira. Quarta-feira faltou água, voltou na sexta de madrugada e hoje pela manhã já ficamos sem água de novo. Tenho 3 crianças e está bem difícil a situação. A fronteira oeste também sofreu com as altas temperaturas. Em Uruguaiana, 40,8 graus, marca que passou o recorde da semana. Em Quaraí, 41,5. No fim da tarde, o tempo virou em Porto Alegre. A tão aguardada chuva chegou, mas o calor seguiu em alta madrugada adentro. Gente, impressionante, impressionante. Eu lembro de 2014, uns 2, 3 dias, eu acho. Isso, em fevereiro, Fevereiro. Calor assim, só dentro do carro para aguentar, porque eu lembro que o ar-condicionado nem dava conta. Fala, Glauco. Ele até perdeu a voz. Não abre mão do chimarrão. Pode estar 100 graus e o pessoal tá tomando chimarrão, né? Mas ali era tererê, ali era... Não, mas eu tava na praia, todo mundo tomando chimarrão. Os caras já estavam assim, desmaiando, tava com o chimarrão na mão. Que calor e a cuia ali quente, né? Não era nem água morna, nem temperatura ambiente já. Mas, Estel, a gente vai falar do temporal 200 depois, Léo. Vamos agora para acho que vamos mostrar as imagens do temporal, vamos mostrar. Porque esse é um risco que a gente corre até quando, Estel? Olha, a semana inteira tem risco de temporal, porque segue o calor. Né? A grande pergunta até quando, né? Olha, a semana toda ainda vai ter períodos de calor, especialmente do centro para o norte do Rio Grande do Sul, porque, André, lá na zona sul do estado está chovendo, lá em Pelotas, lá na região de Aceguá, na região de Jaguarão, e lá com a chuva a temperatura está em 22, 23 agora. Olha então, a instabilidade no sul segue. Coloca aquela foto antes, gente, porque é uma foto de um telespectador. Isso aconteceu em Sapiranga, tá? Olha a força do vento. Coloca o áudio aí. Olha a força do vento.
Essas são as nuvens que eu imagino, Estael, que essa formação aí foi o que trouxe estrago em Novo Hamburgo. Sim. Uma pessoa que ficou ferida, um idoso. Sim. O estrago que aconteceu também. Mas aquilo é chuva lá no horizonte, ali no Vale do Caí. Chuva, na esquerda é chuva. Parece que não tem visibilidade. Agora meio que parece afunilando. E essa instabilidade aí, não sei como é que eu posso chamar, Estael, quem seguiu pela RS-239, essa RS-239, e começou a se aproximar ali de Nova Hartz, Araricá, aí pegou aquele vento que a gente mostrou ali. Se puder, põe de novo, só para o pessoal entender. Então, e foi uma faixa, porque, por exemplo, essa bairro Ferrabras, isso é uns 5 quilômetros do centro de Sapiranga, e não Sapiranga, só uma chuva fraca sem vento. Isso aí parece uma tempestade. É uma forte tempestade, né? Pelas imagens que a gente está vendo agora, parece um downburst, que é aquela corrente de vento da nuvem para o solo, que traz a chuva para a superfície e traz exatamente este cenário de chuva torrencial e o vento muito forte. A gente vê que não tem giro na imagem associada ao vento, então parece realmente o fenômeno dado às devidas proporções, que foi bem mais isolado, que lembra aquele fenômeno que atingiu Porto Alegre também em janeiro de 2016. Então... Não, e tem outras imagens aí. E eu tava o Glauco falando aí do pessoal que vai pra praia com calor. Teve gente que saiu pra praia e esqueceu do chimarrão, voltou pro apartamento para buscar um chimarrão, porque não podia passar os 40 graus sem chimarrão, Estael. É assim, é? É honrar a tradição mesmo. Tá bom. A minha fonte... Não basta estar calor, tem que tomar chimarrão. Isso, ainda. A minha fonte revelou que o Glauco fez isso. Saiu e aí já tava quase na praia, esqueci. Não fico sem o mate, rapaz, não fico. Vamos à previsão então de hoje à tarde. Tem instabilidade que já afeta a fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Aliás, Montevidéu ficou debaixo d'água. Hoje teve inundações de grandes proporções, chuva histórica na capital. E essa inundação, essa chuva mais forte, realmente ela fica sobre o Uruguai, mas essa frente fria ela fica oscilando agora nos próximos dias entre o Rio Grande do Sul e o Uruguai. Então, toda a área de fronteira com o Uruguai pode ter instabilidade e temporais ao longo desta semana. Vejam o que nós temos para hoje. Santa Rosa, 42 graus, 32 graus em Caxias do Sul, 40 graus no Vale dos Sinos, 39 em Santa Maria. Olha, Santa Maria vai ficar ali, ó, pertinho dos 40 graus novamente. Pelotas com 33 e 40 graus em Uruguaiana, porque a chuva está mais nesse eixo aqui da campanha em direção à Zona Sul. Então, mais um dia escaldante que tem a umidade como esse ingrediente que traz a sensação de mormaço, sensação de desconforto e novos temporais isolados, que hoje ficam mais aqui entre Santa Maria e Sul e Leste. Pouca chance de chuva para o Noroeste nesta segunda-feira, mas ao longo da semana a chuva acontece com essa característica típica de verão, com fortes tempestades de vento, de raios, situação de risco de granizo, mas o sol aparece, por isso segue o aquecimento, André. Porto Alegre, região metropolitana, hoje 39, refresca um pouquinho amanhã, 34 graus, porque terá mais nuvens desde cedo, então isso vai segurar um pouco o abafamento. Vejo as madrugadas seguem muito abafadas e desconfortáveis, 36 graus na quarta-feira e 35 na quinta. Não dá para dizer que a onda de calor chegou ao fim, André, com essas temperaturas acima de 35 graus, tecnicamente é considerado ainda onda de calor e teremos 40 graus ainda pelo noroeste e pelo oeste do Rio Grande do Sul ao longo desta semana. Então, a expectativa é de muitos dias pela frente ainda de temperatura alta. Chegou essa imagem de Santa Maria, Faxinal de Soturno, Léo me sopra aqui no ouvido. A cara do Glauco. É realmente impressionante, porque a gente tem que imaginar que a gente fala em 40 graus, a temperatura do ar ambiente, a 1,5 metro acima da superfície. A pedra acumula calor e ela tem uma retenção de calor diferente da condição do ar. Então, é possível que isso tenha acontecido, deixando a frigideira exposta ao sol, aquecendo junto ao ambiente. Ele não botou direto na pedra, senão já tinha na pedra realmente já teria frito antes. Gramado ao vivo, vamos dar uma olhadinha, 34 graus em Gramado. Nós temos vento norte hoje, esse vento vai trazer o aquecimento e também traz risco de temporais. Então, temperatura alta na Serra hoje acima de 30 graus em muitos municípios, com certeza vai acontecer. Então, se preparem, fiquem atentos aos alertas de temporais e o calor vai seguir. Então, tá bem, Estela. A gente se vê quando? Quinta-feira. Com calor? Ainda com calor. Até quinta-feira. Um beijo grande. Obrigado. Boa tarde, Estela. Muito bem, gente. Vai para um rápido intervalo e em seguida temos as notícias do esporte aqui no SBT Rio Grande. Até já. Muito bem, gente, estamos de volta, meio-dia 52 minutos. Hoje é dia de novidades nas tardes aqui do SBT, às 6h15, estreia a novela Cê Nos Deixam. Entre as estrelas está a Gabi Hispânica, amada pelos noveleiros brasileiros e tem gaúcho no elenco, sabia? É o Marcos Ornelas e ele mandou um recadinho aqui pra gente.
Olá pessoal, sou Marcos Ornelas e quero fazer um convite especial a você. Hoje às 6h15 da noite teremos a estreia da novela mexicana inédita Se Nos Deixam, onde eu interpreto o personagem Martim. A novela mostra os bastidores do jornalismo e também conta a história da Alice, uma mulher que acredita ter a vida perfeita ao lado de seu marido, o famoso apresentador Sérgio, até descobrir que ele é infiel há anos. E meu personagem, um repórter em ascensão, passa a trabalhar justamente com o Sérgio e acaba se apaixonando por Alice. E aí já viu, né? Juntos vamos enfrentar a fúria do todo-poderoso apresentador. O desenrolar dessa história você só vai descobrir assistindo a novela. E tá imperdível, hein? Se Nos Deixam estreia hoje, 6h15 da noite, aqui no SBT. Um beijo grande e espero a todos vocês. Não dá para perder, inclusive, quando se fala de jornalismo na novela, que legal. A partir das 6h15, meio-dia 54 minutos, agora nosso assunto é esporte. Rapidinho, passando a bola, Matheus Schenck em home office e o Glauco Pazza, direto da redação. A bola é de vocês. Olha o cabelo do Schenck, Glauco. Deixa eu... não. O que é isso? O que aconteceu? Qual o problema? Vocês já estão me corneteando? Boa tarde. Oi, Matheus. Boa tarde, Matheus. Vamos lá, então. Sei que a gente não tem muito tempo, pessoal, então vamos passar rapidamente algumas informações, tá? Vocês talvez já tenham visto que o Jonathan Robert, atacante do Grêmio, teve uma lesão bem séria, tá? Ele teve uma lesão nos ligamentos do joelho esquerdo, vai ficar 6 meses fora. E a pergunta é, o Grêmio vai contratar alguém para substituir o Jonathan? Num primeiro momento não, tá? O Grêmio vai apostar no Rildo, atacante que está no grupo de transição que começa o gauchão. Por enquanto, fica essa aposta caseira. Caso o Rildo não comprove, aí sim a gente pode mudar este cenário, tá? Douglas Costa tem uma imagem muito legal que o Grêmio divulgou, uma imagem aérea, e dentro dessa imagem a gente foi catar especificamente o Douglas Costa. Ele já está livre da Covid, está treinando com os companheiros, fez um trabalho especial mais voltado para o lado físico neste final de semana. E atenção, quarta-feira é o dia D. Dia de fico ou dia de sai? Não sei ainda, mas quarta-feira vai ser a reunião do Douglas Costa e do presidente Romildo Bolzan para finalmente debaterem se o Douglas fica ou se sai. Hoje cedo, o Diego Souza concedeu entrevista coletiva lá no CT de Eldorado do Sul e foi perguntado, claro, sobre o rebaixamento. Será que já tem um diagnóstico? Passado aí 50 dias do rebaixamento, o que dá para dizer? Me diz aí, Diego Souza. Foi um ano muito difícil, onde tivemos alguns tipos de problemas dentro da temporada e a nossa equipe não encaixou. A maior parte do campeonato a gente não conseguiu jogar o futebol que a gente apresentou no final. A gente jogou o campeonato subindo ladeira. Tivemos alguns problemas, né, desde o início, e não é normal uma equipe como o Grêmio, com jogadores de tanta qualidade, desde o início do campeonato, permanecer na zona de rebaixamento, e isso foi bem difícil, mas o que a gente pode dizer é que esse ano tem que ser diferente. Ô, Glauco, tem uma pergunta para você. Diego Souza serve para a Série B? Serve, claro que serve. Ainda mais se ele estiver assim que nem o Glauco, magrinho. Loiro? Ah, para com isso, rapaz. Não vamos falar de cabelo aqui, não vamos falar de cabelo, tá? Mas jogador que tem faro de gol, com a idade que ele tem, serve muito pro Grêmio. Mas tem que manter a silhueta, tá bom? Ah, então tá. A silhueta falou comigo, né? Voltei pra academia, só pra te informar. Voltei pra academia. Ele não falou nada, agora. Ele não falou nada. É consciência tua, mano. Tá pesando. Tá, consciência. Vamos falar de reforços pro lado colorado, lado do Internacional. Põe na tela as imagens do David, atacante que está fechando com o Colorado. O Inter vai pagar mais ou menos 10 milhões de reais parceladinho para ter esse atacante de 26 anos. Ô, Glauco, 10 milhões de reais no David? É muito dinheiro, rapaz. Eu pedalo minhas contas, mas eu não pedalaria dessa forma aí por esse jogador. Mas cada um, tá?
Só para informar, tá? O Inter, apesar de estar fechando com o David, também está atrás do Brian Rodrigues, que é um uruguaio de 22 anos, que joga no Los Angeles, dos Estados Unidos. O Inter fez uma proposta para o time americano, está aguardando, e o empresário desse jogador falou que tem boas chances de ele parar no Internacional. Então o Inter vai se reforçando com jogadores aí para os lados de campo. É importante, né? Depois que o Patrick saiu, o Inter precisa reforçar. Falando rapidinho só de gurizada, garotada, o Inter foi eliminado agora há pouco, tá? Caiu nas oitavas de final da Copinha, a Copa São Paulo de Juniores, perdeu para o Palmeiras por 2-1. E daqui a pouquinho, às 13 horas, também conhecido como daqui 1 minuto, começa o sorteio na CBF para a Copa do Brasil. Inter e Grêmio começam na primeira fase desse torneio e eles vão conhecer os seus adversários, tá legal? E daqui a 1 minuto começa o SBT Notícias. Isso aí, também. Quase. Meio-dia 59, ficamos por aqui. Obrigado pela audiência, pela companhia. Às 19h20 tem a segunda edição. A gente volta amanhã a partir das 11h30. Uma boa tarde a todos e em seguida fique com o SBT Notícias. Não é mesmo, Glauco? É isso, eu já adiantei, rapaz. Sou bem informado. Então, tá, uma boa tarde a todos e a gente se encontra amanhã. Como eu disse, se cuidem, viu? Muito calor hoje à tarde, muita água, evite o sol entre 10 da manhã e 4 da tarde. Tem que se cuidar, semana inteira de muito calor. Tchau, gente.